Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta. Sou o Jorge Oliveira, sou professor aqui na GoLucro e hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. A gente vai, na verdade, aprofundar aqui os conhecimentos aqui sobre fluxo de caixa. A gente já tratou aqui anteriormente, se você ainda não assistiu, assiste o meu vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu falei sobre fluxo de caixa, mas eu fiz um modelo simplificado. Para que a gente consiga ter uma construção sólida, a gente tem que ter uma boa base, né? Então não adiantava eu aqui colocar um conteúdo muito profundo já no início, se você ainda não construiu aquela base. Se você já tem um conteúdo, uma base financeira, eu recomendo mesmo assim você assistir aos conteúdos, mas eu achei mais prudente a gente gravar um conteúdo que fosse do básico até o avançado. Então eu comecei ali falando sobre o fluxo de caixa, um modelo bem simplificado, e hoje a gente vai dar uma aprofundada. Eu mostrei aqui, pessoal, eu quis mostrar aqui, iniciar a nossa tela aqui, como eu já disse para vocês anteriormente, certo? Aqui vai ser um conteúdo prático, né? Vai ser sempre aqui tela do computador, uma coisa ou outra eu pretendo sim gravar sem ser na tela do computador, mas a maioria vai ser um conteúdo prático. Então se inscreva aqui no canal, certo? Nos acompanhe, que a gente vai gravar cada vez mais conteúdo prático aqui para você, conteúdo que se aplica no dia a dia do seu negócio, que você pode aplicar na prática da sua empresa. Eu quis mostrar esse gráfico aqui, pessoal, para vocês. Isso aqui é uma planilha que eu desenvolvi, né? Eu desenvolvi todo aqui o fluxo de caixa. Você pode gerar seus lançamentos, né? Registrar seus lançamentos e automaticamente o sistema já calcula aqui, já faz o fluxo de caixa, já monta a DRE. Montei um modelo simplificado também de DRE. E aqui tem todo um dashboard, né? Você tem todas as informações aqui de forma compilada, de forma, né, reunida aqui, para que você possa ter uma boa leitura do seu negócio. Esse gráfico aqui, pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês porque esse, vamos dizer assim, é o nosso objetivo final. Eu quero que você aprenda não só a montar isso, mas como você aprenda a ler um dashboard como esse. Peraí, o que ele quer dizer com lucro bruto? O que é um EBITDA? Como é que eu calculo aqui? Como é que eu interpreto aqui essas informações? Esse gráfico aqui, o que ele está apontando aqui? Essa curva aqui, ela está se juntando, ela está mais espaçada aqui, ela está se juntando aqui na ponta. O que isso quer dizer para o meu negócio? Então, toda essa análise aqui, você vai conseguir ter uma leitura correta conforme a gente for evoluindo aqui no nosso conteúdo. Então, é por isso que eu digo para que você nos acompanhe aqui, porque essa construção ela é passo a passo, certo? Nosso objetivo, eu quero que você entre um dos objetivos, né? Porque esse aqui é um deles, né? Não se limita a isso. Mas um dos objetivos que eu gostaria muito que todo empreendedor soubesse é como realmente fazer uma administração correta do seu fluxo de caixa. Eu já falei, eu já repeti várias vezes, pessoal, mas eu não me canso de falar, porque caixa, né? Caixa é o oxigênio de qualquer empresa. Sem dinheiro, sem caixa, a empresa não sobrevive. Você pode passar muito tempo sem lucro, mas não sem caixa. Você pega, por exemplo, muitas empresas de tecnologia, elas passam anos e anos só tendo prejuízo, mas é por isso que elas precisam de várias rodadas de investimento, porque elas precisam captar caixa para fazer sua operação girar. Então, eu preciso enfatizar, chega até a ser um pouco repetitivo, mas a gente tem que frisar muito isso, porque um dos grandes motivos de quebra das empresas é justamente a falta de caixa, uma falta de uma boa gestão do caixa da sua empresa. Então essa aqui é a construção, tá? Que a gente quer, mas antes de tudo isso, a gente vai construir um fluxo de caixa, tá bom? Eu vou passar aqui para outra planilha, que a gente vai trabalhar com essa planilha aqui por enquanto. A gente vai trabalhar com um fluxo de caixa, eu vou construir aqui do zero. Jorge, tem muita informação aqui, calma. A gente vai fazer aqui do zero, tá? Vou colocar até uma outra planilha aqui, tá bom? Vou abrir do zero mesmo. Abrir uma planilha aqui do zero. Deixa eu ver se está dando para vocês verem, pronto. A gente vai começar uma planilha aqui do zero, que eu quero que você aprenda aqui a montar essa planilha do zero. Eu vou copiar só essa parte aqui de cima, tá? Para que a gente consiga evoluir. O que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Eu já na aula anterior, numa aula passada, num vídeo passado, eu já tinha mostrado para vocês um modelo simplificado de fluxo de caixa. A gente vai precisar trabalhar com um modelo um pouco mais avançado. Futuramente, a gente pode trabalhar com um mais avançado ainda, que é o mesmo modelo de fluxo de caixa que as empresas de capital aberto, as empresas que têm ações negociadas na bolsa, elas trabalham. Então, elas têm toda a divisão ali da parte operacional, da parte de investimento e de financiamento.
mas isso é um tema um pouco mais avançado. Eu quero que agora você se concentre nesse modelo aqui. Antes eu já tinha falado do modelo simplificado, mas eu quero que agora você se concentre nesse daqui, tá bom? Fluxo de caixa. E a gente vai trabalhar mês a mês, tá? De janeiro até dezembro. Deixa eu ver se está dando para vocês verem. Ok? Todo fluxo de caixa, ele começa com uma informação passada. Você tem a informação trabalhada naquele período e ele gera uma informação final. O que é isso, Jorge? Eu não estou entendendo nada. Todo fluxo de caixa ele inicia com um saldo inicial, ou seja, o saldo do mês anterior. Você tem toda a movimentação do mês, entradas e saídas de recursos, e no final é gerado um saldo final. Só que essa movimentação ela é extremamente importante para você saber como é que seu caixa está se comportando ao longo do tempo. Não é registrar por registrar. Se a gente registra e não analisa, para que a gente está registrando? Não faz sentido a gente ter todo aquele trabalho de registrar a informação se a gente pega aquilo ali e não faz nada. A informação ela só tem utilidade realmente quando ela tem efeito prático. De nada adianta você estar registrando e no final das contas você não utilizar aquilo ali durante o processo de tomada de decisão do seu negócio. Então eu vou mostrar inclusive também como você analisa as informações. Mas antes eu quero que você entenda como que a informação ela é construída. Tudo começa, como eu disse, pessoal, um saldo inicial, tá? Saldo inicial de caixa. Deixa eu até colocar aqui na cozinha que estava. Saldo inicial, tá? Saldo inicial de caixa. Todas as vezes a gente começa com um saldo inicial. Saldo inicial de caixa. Depois a gente tem as entradas, tá? Depois a gente começa com as entradas. Aqui a gente vai colocar todas as entradas, saídas. Depois, eu não vou nem colocar muito espaço aqui para que vocês consigam enxergar bem. Saídas. Aqui a gente vai ter a geração de caixa, muito importante, e o saldo final. Ok. Saídas, geração de caixa. Vou até colocar numa cozinha aqui diferente, para dar bem um destaque, porque isso aqui é extremamente importante. Essa geração de caixa. Não sei se você já deve ter ouvido falar, tem muita empresa, quanto é que foi sua geração de caixa? É aqui que a gente está trabalhando essa informação da geração de caixa. Vou até diminuir isso aqui. E pronto, basicamente é isso. Muito simples, não tem segredo nenhum. Como é que a gente configura aqui as informações para que elas fiquem de forma automática? Porque você não quer ficar toda hora somando de forma manual, né? Eita, eu dei uma aumentada aqui, mas não tem problema não, para que os valores caibam também. O que a gente sempre tem aqui nas entradas? Pessoal, vendas. Vendas é a principal entrada de qualquer empresa, né? Pelo menos deveria ser. Vendas, pode ser de mercadorias, vendas de serviços, vendas. Você pode ter, inclusive, tanto venda de mercadoria como venda de serviços. Você pode ter entrada de empréstimos. Todas as vezes que entra recurso de um empréstimo que você tomou, aquilo ali não é decorrente de uma venda, mas vai entrar dinheiro no seu caixa. E aquilo ali você tem que registrar, certo? Outras receitas ou entradas. Nas saídas, pessoal, aqui a gente tem as principais despesas. As despesas administrativas, a gente tem as despesas com vendas, a gente tem as despesas tributárias, despesas financeiras. Como assim, Jorge? Despesas financeiras. Se você tem empréstimo, paga juros dessas dívidas, tudo isso cai na parte de despesas financeiras, tá? Toda na parte financeira. E eu vou colocar aqui outras também, despesas ou saídas. Jorge, por que você botou aqui receitas / entradas e aqui despesas / saídas? Porque aqui envolve tanto uma receita como uma simples entrada. Por exemplo, quando a gente recebe uma transferência bancária, seja o que for, que não é decorrente de venda de alguma coisa, de faturamento nem nada, foi só uma transferência bancária, que entrou e depois saiu. Você vai ter que registrar aquilo ali. Entrou agora 20 mil, no mês que vem eu vou tirar daquilo ali, vai sair os 20 mil de volta aqui.
Enfim, toda movimentação você tem que colocar e tem que registrar. Mesmo que aquilo ali não tenha um efeito, vamos dizer assim, no seu resultado, ali não é uma receita, é uma simples transferência, mas vai ter um impacto no seu caixa. Você precisa registrar aquilo ali, tá? Então, pessoal, isso aqui é a base do seu fluxo de caixa. É muito simples, não tem segredo. Você começa com saldo inicial, entradas, coloca todas as entradas da mesma forma com as saídas, coloca aqui todas as saídas que tem na sua empresa e vai alimentando as informações. Vamos começar aqui com colocar aqui alguns valores, tá? Você teve aqui, vamos dizer assim, 30 mil deixa eu botar centralizado aqui, 30 mil de receitas de vendas de mercadorias no mês de janeiro e 20 mil de serviços. Né? Não teve nenhum empréstimo, nem outra receita. Nas despesas administrativas, digamos que você teve aqui 15 mil, vou botar negativo para que você veja que é saída de fato. Teve 5 mil com despesas com vendas, 3 mil tributárias, teve 1.500 de financeira e aqui foi zero. Como é que você faz aqui? Você alimentou as informações, você sabe tudo isso daqui. Mas como é que eu deixo essa planilha de forma automática? Para que ela gere a informação de forma automática. Das minhas entradas, da minha saída, a geração de caixa. É muito simples, pessoal. Muito simples. Eu apenas vou somar tudo isso daqui, e vou colocar nas minhas entradas. Então eu vou colocar uma fórmula bem simples. Eu vou colocar o igual, soma, abro parênteses e seleciono tudo isso daqui, certo? Fecho parênteses, pronto. Ele já calculou aqui de forma automática, minhas entradas no mês de janeiro deu 50 mil. Vou fazer a mesma coisa com as saídas. Soma, abro parênteses, seleciono tudo, fecho, pronto. Já tenho aqui. A minha geração de caixa, pessoal, ela vai considerar apenas as entradas menos as saídas. Jorge, eu vi que você colocou um sinal de mais. Eu coloquei um sinal de mais aqui, na fórmula, tá vendo? B3, que é essa daqui, mais B8, é porque aqui já tem um sinal de menos. Então, se eu colocar menos aqui, eles vão somar e não diminuir, tá? Então, eu tenho que colocar aqui, B3 mais B8, que foi a fórmula aqui, B3 mais B8. Então, ele fez 50 menos 24.500, que dá 25.500. Jorge, esse saldo final, esse saldo inicial. O saldo final ele é calculado de forma automática, né? Mas para isso, a gente precisa saber o saldo inicial. E onde é que você busca o seu saldo inicial? Na sua conta bancária, pessoal. Você olha lá, iniciei o mês de janeiro, dia 1º de janeiro. Quanto é que tinha na minha conta no dia 1º de janeiro? Simples assim. Eu vou lá e verifico. Tem tanto aqui, tem 25 mil. 25 mil na minha conta. Então, se tinha 25 mil na minha conta, entrou 50 e saiu 24.500, no final vai ter quanto? É muito simples. Olha a fórmula. Eu vou dar um igual, vou pegar meu saldo inicial e eu posso também, tem duas formas, né? Eu somo com as entradas e diminuo com as saídas, né? Eu estou botando mais também porque aqui já está com sinal de menos. Mesma coisa que eu expliquei ali na geração de caixa, tá? 50.500. Ou outra forma que é mais simples ainda, pessoal, é você colocar um igual, digitar aqui, saldo inicial mais a geração de caixa, 50.500. Porque a geração de caixa já é a diferença entre as entradas e as saídas. Então não precisa você fazer outro tipo de cálculo. Você colocou aqui, saldo final é saldo inicial mais a minha geração de caixa. Perfeito. E no mês de fevereiro? O mês de fevereiro já é mais fácil ainda. Porque o mês de fevereiro, o saldo inicial é o saldo final de janeiro. Olha só, é mais fácil ainda. Se eu pego aqui, terminei o mês de janeiro com 50.500, com quanto que eu vou começar o mês de fevereiro? Com 50.500. Então não tem nem o que discutir, certo? Isso daqui, pronto, acabou aí. Para os outros meses, pessoal, é só copiar e colar. Copiei essa fórmula aqui, as duas. Os outros meses é só copiar e colar. Eu vou copiar as entradas aqui, esse valor aqui de soma. Vou copiar e colar esse daqui também, certo? Geração de caixa, saldo final. Pronto. Eu vou copiar e colar, em todos os meses. Todos os meses ele já vai estar de forma automática. Automática. Copiei, colei. Mesma coisa aqui, vou copiar e vou colar em todos. Já vai de forma automática. Tudo que eu registrar aqui, tá vendo?
Ah, porque todos os meses apareceu aqui, ó, 50.500, porque não teve nenhuma movimentação. Se em qualquer mês aqui eu registrar aqui R$ 500 aqui de entrada, os próximos meses, ó, já vai dar 51. Então, tudo que eu fizer de movimentação aqui entrou 12. Aqui saiu 3.500. Ele já vai registrar tudo de forma automática. Então, você não precisa mais fazer nada em relação à configuração da sua planilha de fluxo de caixa. Então, veja, pessoal, que é muito simples, certo? Jorge, entendi. Muito fácil de fazer, mas como você disse anteriormente, o que a gente vai fazer com essas informações? O que a gente vai fazer com isso? É aqui onde entra o principal, pessoal. Eu vou até copiar essas informações financeiras aqui, ó, porque eu já tinha feito um modelo e aí eu vou repetir, certo? Eu vou replicar esse modelo aqui porque eu quero explicar para vocês, tá? Eu coloquei alguns valores aqui, tá? Só para deixar a planilha completa. Imagina que você teve toda a movimentação aqui, ó, de janeiro a dezembro. Tá tudo aqui, tudo aqui. Entrou 20 mil aqui nesse mês, aqui depois mais 20 mil e pouquinho, e foi aumentando, aqui também. Então, digamos que teve toda a movimentação aqui, ó, no ano, e você registrou tudo, de janeiro até dezembro. O que você vai fazer com essas informações? Isso aqui, pessoal, você pode criar um dashboard para que você analise ponto a ponto disso daqui. E se você não sabe ainda como criar um dashboard, você não precisa nem ir muito longe para criar um relatório muito complexo. Aqui mesmo, você já pode ir destrinchando as informações. Peraí, entradas, saídas. Se você pegar todas as entradas e saídas aqui embaixo mesmo, porque você está pegando aqui embaixo, para que até facilite na hora da gente colocar um gráfico. Você bota aqui janeiro, ó, puxa até dezembro. Ah, vou puxar aqui até dezembro. Aí, se eu colocar aqui um igual, quanto foram minhas entradas em janeiro? 50 mil. E as minhas saídas? Vou dar um igual. Foi 40 mil, certo? 40 mil. Eu vou inclusive deixar esse 40 mil aqui com um sinal positivo, porque quando a gente estiver analisando um gráfico, fica até melhor de visualizar, porque se for negativo ele vai ficar lá embaixo, né? Eu quero saber o montante mesmo de fato. Eu vou mostrar isso na prática. Se você copiar e colar aqui, ó, tudo, ele já vai dar todos os valores completos de forma automática. E o que a gente faz? A gente pode criar aqui uma tabela, né? A gente vem aqui e cria uma tabela. Não sei se está dando para vocês verem. Aí eu criando a tabela, porque dentro do programa que eu estou gravando aqui, eu não sei se ele mostra a janela, mas eu posso depois mostrar com mais detalhes, certo? Mas a ferramenta do Excel é muito simples. Você apenas seleciona o quadro aqui que você quer, você vem inserir aqui, ó, gráficos, mais gráficos aqui, e você escolhe a planilha que, o gráfico, na verdade, que você quer. Você escolhe o gráfico que você quer. Aqui, pessoal, é uma análise muito simples de entradas e saídas. Você pode ver que o gráfico está se comportando de uma forma muito parecida, né? Se tivesse uma discrepância de valor aqui, eu vou até colocar, por exemplo, aqui, ó, porque eu fiz uma análise matemática aqui, fazendo uma variação. Mas eu vou, por exemplo, fazer uma alteração mais profunda aqui. Vamos dizer que houve um crescimento muito grande das despesas. Olha como é que seu gráfico agora está se comportando. Sua receita estava mais alta, mas de repente, ó, suas entradas, na verdade, estavam mais altas, mas ao longo do tempo, olha o que vem acontecendo. O contrário. Suas saídas estão cada vez mais acentuadas, né? Está tendo cada vez mais saída de recursos, né? Eu coloquei aqui só para que vocês visualizassem, tá? Então, aqui é um exemplo de o que você pode fazer com um relatório como esse. Outra coisa, pessoal, que é muito bacana que você pode fazer isso aqui é em relação às projeções. Como assim, Jorge? Digamos que você esteja aqui no mês de fevereiro. Eu vou apagar tudo isso aqui, certo? Não se preocupem, isso aqui é fácil de conseguir essas informações. Digamos que você esteja aqui no mês de fevereiro. Só que ainda não começou, né? Você está bem no início. Você quer saber como é que meu mês de fevereiro vai se comportar. Será que eu vou ter dinheiro suficiente para pagar? E no mês de março, no mês de abril? Como é que eu acho que meu caixa vai estar? Então, com base no histórico, nas projeções, você pode criar aqui uma projeção do seu fluxo de caixa. Digamos que, esse mês a gente tem uma meta de venda aqui de mercadorias de 35 mil.
e uma venda de serviços de 15. Só um exemplo, tá? Essa é a nossa meta aqui de vendas. Só que eu sei que a gente tem despesas fixas aqui de salário, de tudo mais, de 28 mil aqui. A gente vai ter umas despesas com vendas com base em tudo que a gente já sabe. E 25 mil. Deixa eu colocar até isso aqui mais para cá, que eu não coloquei, para ficar igualzinho o outro. Só que a gente tem um problema com algumas despesas tributárias. A gente está devendo algumas coisas aí, então a gente precisa de pagar 135 mil. Olha o que aconteceu com o seu caixa no mês de fevereiro, pelo menos o que está projetado. Você tem uma projeção de entrada de 185, mas tem uma projeção de saída de 188. Ou seja, a sua geração de caixa no mês de fevereiro está apontando para 3 mil negativo. Isso uma projeção que você faz colocando os dados de forma manual mesmo, com base em tudo que você já tem. Com base nos salários que você paga nos seus funcionários, no que você gasta de energia, no que você gasta de internet, de aluguel, de tudo. Então, eu sei quanto é que eu gasto de forma administrativa aqui, né, com minhas despesas administrativas. Eu sei quanto é que eu gasto com minhas despesas com vendas aqui, com base no volume de vendas. Então, você tem todas as informações aqui. Por mais que isso aqui seja uma projeção, certo? Mas você já cria meio que uma base para aquilo ali. Olha, se eu faturar aqui, por exemplo, venda de serviço, está vendo que está muito apertado, certo? Se eu faturar muito menos do que isso, se eu faturar 80 mil, aí o caldo vai engrossar. Aí realmente o negócio complica. Por que complica? Quando a gente estava aqui, ó, com 150 mil, apesar da geração de caixa tá negativa aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se está dando para vocês verem aqui completo, tá? A geração de caixa está negativa, mas o seu saldo final ainda está positivo. Quando a gente fala em quebra de caixa, pessoal, quebra de caixa é isso daqui, ó. Quando tem essa situação que eu mostrei, ó, tá vendo? Saldo final. Pessoal, você pode ficar com menos 38 mil na conta. Se você tiver um cheque especial, se pode dizer, não, é possível, né? Mas não é isso que eu tô falando. Você não pode ter menos 5 reais. Você não pode ter menos 5 reais na sua carteira. Se você tem uma projeção negativa, é sinal que você vai ter algumas despesas ali que você não vai conseguir pagar. Você não tem recurso, não vai ter recurso suficiente para pagar. Quando a gente estava naquela situação aqui, ó, 150 mil, apesar da geração de caixa ter sido negativa, mas você ainda tem uma certa gordura, você ainda tem um saldo aqui, ó. Lembra? Iniciou o mês de fevereiro com 35 mil. Então, peraí. Eu iniciei o mês de fevereiro com 35. A minha geração de caixa esse mês foi negativa, em 3 mil. Mas eu ainda assim consigo pagar todas as minhas despesas. Porque eu ainda tenho um saldo inicial aqui bacana, que vai conseguir cobrir esse rombo de 3 mil. Agora, o problema é, se essa situação ela fosse perdurando ao longo do tempo, certo? Fosse perdurando ao longo do tempo, fazendo o seu caixa ficar cada vez menor, 32, 19. E aí, pessoal, é onde entra outro ponto aqui que você tem que analisar, que você pode fazer uma análise aqui, ó, bem bacana. Vamos dizer que ainda está nos seus... Peraí, eu acho que eu dei uma exagerada aqui. Não vou botar ainda negativo não, 80. 110. Negativo, certo? O que eu quero mostrar aqui, pessoal? A mesma coisa que a gente fez aqui, ó, com as entradas e saídas, vamos fazer apenas com o saldo final. Apenas com o saldo final. Por que, Jorge, você quer fazer só com o saldo final? Eu vou explicar, tá? Vou colocar aqui a mesma coisa, de janeiro a dezembro, e vou colocar aqui, ó, igual saldo final. No mês de janeiro, vou dar um Ctrl+C e vou dar um Ctrl+V até o final. A gente está aqui no mês de fevereiro, né? Como eu disse para você. Só que a gente está fazendo uma projeção para os próximos meses. Fazendo a projeção de fevereiro, projeção para março, projeção para abril. Então, vamos fazer novamente o que eu fiz anteriormente. Vamos criar aqui um gráficozinho para a gente analisar. Olha como é que meu caixa está se comportando ao longo do tempo. Eu sei que eu estou aqui no mês de fevereiro. Mas olha a projeção do meu saldo de caixa. Ele está cada vez diminuindo. Pessoal, se existe uma tendência de queda do meu saldo de caixa, significa que a situação não está tão boa assim, por mais que eu ainda esteja conseguindo pagar as minhas contas. Só que se eu tenho uma tendência de queda,
eu tenho que ligar o sinal de alerta. Não é porque você, não, beleza, tá tranquilo, eu estou conseguindo aqui bancar, certo? Mas até quando? Se a situação ela se perdurar ao longo do tempo, se você continuar da mesma forma aqui, faturando a mesma coisa e com o mesmo volume de despesas, vai chegar uma hora que vai acontecer isso aqui, ó. Vai chegar uma hora e que vai acontecer aqui, ó. Em fevereiro ainda não, março aqui, o que aconteceu? Maio ainda tinha, mas quando chegou em junho, o que aconteceu? Quebra de caixa. Olha, negativo. Vai chegar um momento em que sua empresa não vai ter recurso suficiente para bancar as despesas. Então, não espere. O que eu quero dizer com isso? Não espere chegar nesse dia aqui, nesse momento em junho, para tomar uma atitude. Se você está vendo que o seu caixa está sempre caindo, sempre em decrescente, você precisa tomar uma atitude. Agora, sabe qual é o grande problema, pessoal? É que, por mais que isso aqui seja muito simples, você viu, não tem nenhum segredo de fazer isso daqui. Por mais que isso aqui seja muito simples, isso aqui não é feito por muitas empresas. Eles olham apenas isso daqui, ó, peraí. Deixa eu mudar aqui para lá de volta. Deixa eu pegar aquele relatório aqui. Eles olham apenas aqui a sua DRE. Eles olham apenas aqui a sua DRE. Aí vê aqui, ó, tô tendo um lucro. Minha empresa tá lucrativa, tá ótimo. Pessoal, lucro não significa dinheiro em caixa. Você pode vender muito e mesmo assim não ter dinheiro para pagar a sua conta de energia. Se você vende, por exemplo, muito a prazo, paga seu fornecedor com prazo curto. Eu já falei isso, inclusive, na aula, no vídeo anterior, né? Ciclo financeiro. Se você tem um ciclo financeiro que é desfavorável para você, eu tenho que pagar meu fornecedor com um prazo muito curto, mas meu cliente só paga com um prazo bem estendido. Você sempre vai precisar de mais capital de giro. Então, por mais que você esteja vendendo, sua venda está sendo registrada. Vendi, tá tudo aqui, ó. Vendi 350 mil, mas para receber, quando? Uma coisa é vender, mas quando a gente está tratando de caixa, de fluxo de caixa, a gente está querendo saber o impacto que tem aquilo ali nas contas da empresa. Eu posso vender aqui 20 milhões, não importa. Para receber quando? Quando é que eu vou ter esse dinheiro no meu caixa? Porque se eu tiver que gastar muito para receber isso dali, eu tenho que ter uma programação financeira para isso. Aí eu vou faturar 20 milhões, tá? Mas quanto é que você precisa pagar, desembolsar para esse dinheiro, até esse dinheiro chegar na sua conta? Então você tem que fazer essa projeção aqui no seu fluxo de caixa, certo? Porque tem muita empresa, pessoal, que quebra por conta disso. Porque não faz uma correta projeção do seu fluxo de caixa. Isso aqui é básico. Isso aqui você tem que fazer. Você não pode se dar o luxo de chegar aqui no mês de junho aqui, eita, não tem dinheiro. Não, peraí. O seu caixa já estava dando um alerta aqui que ele está decrescente. Então você precisa fazer alguma coisa. Então, por mais que você ainda não tenha um dashboard muito elaborado, com muitas informações, com isso daqui você já consegue fazer controle financeiro da sua empresa. Peraí, deixa eu ver quanto é que eu tenho para receber nesse mês, quanto é que eu tenho de venda de mercadoria que vai entrar agora, de venda de serviço, quanto é que eu tenho tudo para pagar. Tudo. Pega tudo. O que você paga de salário, de aluguel, de imposto, de empréstimo, de tudo. Joga tudo aqui. O que sai do meu caixa todo mês? Joga tudo. E faz uma comparação. O que eu tinha no início do mês, meu saldo inicial, o que vai entrar, o que vai sair e o que foi gerado. E ver como é que seu caixa está se comportando ao longo do tempo. Pessoal, se você faz isso daqui, você já está fazendo muito além do que muitas empresas, muitas micro e pequenas empresas não fazem e deveriam fazer. E por isso que a gente tem, eu me arrisco a dizer, que é por isso, um dos principais motivos, né? Não é só por isso, mas um dos grandes motivos é a falta de controle financeiro. As empresas estão simplesmente vendendo e achando que vender por vender vai dar resultado. E não vai, certo? Você tem que vender, lógico. Nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Você tem que vender. Mas se você vende da forma errada, seu negócio ainda assim pode quebrar, mesmo vendendo. Então você tem que vender? Sim, mas tem que vender da forma correta. Fazendo uma projeção correta de caixa para o seu negócio. Espera aí, essa estrutura aqui que eu estou montando para a minha empresa, esse modelo de negócio aqui, para eu receber com 30 dias, pagar meu fornecedor com tantos dias, isso aqui eu consigo me sustentar, isso aqui dá certo para o meu negócio, porque se não der, pessoal, não adianta, você está cavando, né, um buraco.
Se você está vendo que a sistemática que você montou, o modelo de negócio, de recebimento e pagamento, está gerando prejuízo para o seu negócio, não adianta, você tem que mudar. Então, se você não tem esse modelo aqui de fluxo de caixa, se você não faz isso daqui, já monte hoje, faça isso hoje, não espere para amanhã. Essa outra planilha, pessoal, que eu mostrei aqui para vocês, se vocês tiverem interesse, essa daqui, deixa eu até mostrar lá no dashboard, se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar alguma forma de compartilhar isso daqui com vocês, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo de hoje. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, comente aqui o que você gostaria que eu abordasse mais nos próximos vídeos. Eu quero que mais empresas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, porque isso aqui pode sim salvar o seu negócio ou de outra pessoa que você conheça. Então, se você puder, compartilhe isso daqui, porque vai ajudar bastante, não só o nosso canal, mas consequentemente também os empresários que vão estar recebendo esse tipo de conteúdo. Então, um forte abraço a todos, que Deus abençoe a sua casa, os seus negócios. Até mais.